Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, Paulo Giraldelli e a sua análise acerca do papel das esquerdas na atual conjuntura. Bem, esse é o tema que eu vou colocar aqui à frente e antes vou pedir para você dar um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias, ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas outros vídeos deste canal para ajudar no processo de desalienação popular. Bem, professor Paulo Giraldelli é uma referência no campo progressista, na filosofia brasileira, faz parte do mainstream intelectual do nosso país, um homem que dispensa comentários e que tem todo o direito de ter a nossa reverência e o nosso respeito. Então, sem prejuízo do respeito e da admiração que tem pelo professor Paulo Giraldelli, e espero que se porventura algum dia ele assistir esse vídeo, entenda que ele não se propõe nem a ser uma crítica, mas eu acredito que ele não vai acreditar nisso, tá? Ele vai dizer que é uma crítica sim. Então, é uma crítica construtiva, ok, professor? É uma crítica construtiva e não é uma crítica ao filósofo, mas ao analista político, e eu espero que você entenda o que eu quero dizer aqui, tá? E também não existe nenhuma obrigação do meu pensamento ser consonante ao seu e vice-versa. Eu não preciso me filiar a tudo que o professor Paulo Giraldelli pensa, para deixar de admirá-lo e de seguir acreditando na sua linha de raciocínio na maioria dos assuntos que ele coloca à frente, que ele coloca em pauta. Então, por mais que eu não siga integralmente a linha de pensamento do professor Paulo Giraldelli, por fazer parte do campo progressista, acabo me filiando a grande parte ou a maior parte daquilo que ele defende no seu trabalho, não só no YouTube, mas como professor, acadêmico, formador de opinião e pensador brasileiro. Bem, feitas as reverências, porque se ele assistir esse vídeo, mesmo que não dê créditos à minha pessoa, que sou um pedacinho um pedacinho de papel numa imensidão, mas se ele fizer algum tipo de menção, o que me deixaria muito honrado, também é ótimo, tá? Eu não vou saber precisar agora qual foi o vídeo, porque o professor Paulo Giraldelli, e isso é muito bom, ele produz muitos vídeos diuturnamente, às vezes 10 vídeos por dia, então eu juro que eu tentei procurar esse vídeo, eu assisti ele há uns 3 ou 4 dias atrás, depois não consegui mais achar, tá? Talvez a temática, o tema, que está no título do vídeo, não esteja de maneira taxativa demonstrando o que ele falou no seu conteúdo. Mas foi um dos vídeos que ele produziu, e se o professor Paulo Giraldelli assistir a este vídeo aqui, vai lembrar de qual que eu estou falando, Dia desse eu assisti um vídeo no qual ele fazia uma crítica à postura de alguns elementos da esquerda no Brasil no que concerne a tentativa de se desenvolver uma união, a chamada união das esquerdas. E ele meteu a porrada, criticou de maneira veemente e assertiva a essa tentativa de diálogo, a busca da unidade a qualquer custo. E ele bateu muito nessa possibilidade. Professor Paulo Giraldelli, eu sou a favor da unidade das esquerdas sem prejuízo das suas diferenças internas, da possibilidade de diálogo, de debate, dentro da bolha. Mas eu acho que para o eleitorado médio, para a sociedade brasileira, tem que transparecer a união. Repito, a esquerda tem um senso crítico apurado, um espírito questionador. E, inevitavelmente, vai existir um conflito de ideias, vai existir uma dissonância de pensamentos. Isso é extremamente salutar para o debate democrático intrínseco à esquerda.
né? Ou para qualquer debate dentro do Estado Democrático de Direito. Mas eu acho que a esquerda precisa fazer uma reflexão e uma autocrítica e acabar com essa postura sectária de segregação àquele que tem uma linha de pensamento diferente, ou um modus operandi, ou uma agenda que destoa da agenda do outro. Tá? Não importa se vai ser uma pomba, uma flor, uma estrela, um sol, uma foice ou martelo. Não importa qual coloração de esquerda que eu estou falando. Amarela, vermelha, azul e vermelha, amarelo ouro com laranja, vermelho e branco. Não importa qual coloração. A esquerda precisa se unir. Eu defendo essa tese. Tá? Sem prejuízo do seu direito de discordar, professor. Tá? Por que eu digo isso? Porque nós temos que ser pragmáticos perante a sociedade brasileira. Temos que retomar o poder. Temos que reconstruir o nosso capital político. E para isso vamos ter que dialogar. Dialogar muito. Não podemos nos fragmentar. Pensamos de maneira diferente? Pensamos. As agendas propositivas são diferentes? São. Mas não podemos cair na armadilha da direita. E aí eu falo direita macro, fazendo uma análise completa. Não só a direita reacionária, tacanha, do Bolsonaro, mas a centro-direita liberal que vai querer tomar o poder e que tem um projeto já para 2022, né, de fazer com que a sociedade brasileira, após a desconstrução do Bolsonaro, migre para essa proposta mais ao centro, ainda que com verniz liberal. E nós do campo progressista, mais um termo que o senhor professor não gosta. Eu lhe sigo, sou seu inscrito. Tá? Admiro o seu trabalho, mas o senhor não gosta de usar o termo progressista. Eu adoro. Esquerda. Essa visão, né, de revolução quase utópica, para mim, é importante dentro de uma narrativa, mas não tem aplicabilidade no mundo real. Uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. E o senhor, na qualidade de filósofo, sabe muito bem do que eu estou falando. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil corre perigo, professor Giraldelli. O Brasil corre um grande perigo no campo da agenda moral, com uma retidão padronizadora de costumes e valores morais, que aprisiona, segrega e persegue quem pensa diferente, quem não entra nessa retidão. Grupos minoritários, linhas de pensamento dissonantes ao conservadorismo moral, sofrem perseguição diuturna e sofrem porque não seguem o padrão majoritário, porque não seguem aquilo que a grande maioria da população brasileira, no seu capital moral, acredita que é certo. Na formação do seu senso moral. Infelizmente, essa que é a realidade. Então nós temos que usar de um pragmatismo, professor Giraldelli. Temos que ser pragmáticos, objetivos. Vamos deixar os subjetivismos de lado. Pelo menos para a luta real. Gente, não tem problema, tá? Que no processo eleitoral de 2022 venhamos fragmentados no primeiro turno. É um direito democrático o Ciro Gomes ter a candidatura dele, o Lula ou o Haddad ou outro quadro do PT ter a candidatura dele, até porque o PT não abre mão do protagonismo dentro do campo da esquerda no Brasil, tanto que foi capaz de entregar de bandeja a eleição para a direita só para não perder o protagonismo dentro do campo das esquerdas. Dentro do campo progressista, o PT quer ser protagonista, ator principal, nem que para isso tem que sacrificar o Brasil e entregá-lo de bandeja para o Bolsonaro, como aconteceu. Onde se tentou desconstruir o Ciro, principalmente no episódio do PSB, antes mesmo do primeiro turno esquentar.
Não é isso, professor Giraldelli? E foi bom para o Brasil? Não, foi péssimo. Quer dizer, melhor ver a direita tomar o poder, ainda que a esquerda possa ressurgir forte, tendo o PT como protagonista, é claro, mas do que perder o protagonismo dentro do campo das esquerdas para o PDT, para o Ciro Gomes, para o neobrizolismo, neotrabalhismo, como achar melhor que queira chamar. Certo? Não importa se é o PSB, com seu socialismo Nutella, veja que eu coloquei aspas, porque eu não comungo dessa ideia, mas tem gente que chama de socialismo Nutella, PCdoB com Flávio Dino, que é um grande quadro, um grande operador do direito, uma referência, o melhor governador para a educação do Brasil, um educador que sabe que a educação é o único mecanismo de desmarginalização social, promoção real da cidadania e consequente desenvolvimento de um país. E o Flávio Dino faz isso no Maranhão. Não importa se o PSOL, que eu acho que com seu radicalismo e seu sectarismo tem menor viabilidade de construir um quadro forte para vencer as eleições para a presidência da República, sejamos realistas. Então eu quero que a esquerda, mesmo que ela esteja fracionada no primeiro turno, que ela evite nesse processo até 2022 desconstruir a imagem um do outro. O Lula não pode desconstruir a imagem do Ciro, o Ciro não pode desconstruir a imagem do Lula, o PSOL não pode desconstruir a imagem de nenhum dos dois, e etc. É isso que eu estou falando, que tenhamos democraticamente o direito do primeiro turno construirmos candidaturas em separado, mas que possamos, nesse processo até 2022, ao invés de usar de uma narrativa autodestrutiva, que possamos, sem prejuízo de diferenças na agenda propositivas, nas agendas propositivas de cada pré-candidato, que sem prejuízo dessas diferenças, apontando alguns erros, algumas distorções, mas que possamos ter uma narrativa única, uma retórica singular de defesa de uma agenda progressista em favor da classe trabalhadora e do futuro do nosso país. Essa é a minha, vamos colocar, crítica ao senhor professor Giraldelli. Um abraço. Tchau, tchau.